Adotada aos 13 anos porque meus pais eram abusivos e eu não percebi isso. Veja, meus pais eram muito estranhos. Eles literalmente me trancavam em nosso porão se eu fizesse algo errado. Basicamente, se eu quebrasse alguma coisa, ou fosse para a cama tarde demais, ou mesmo falasse muito alto, eles me mandavam para o porão sem nunca explicar o que fiz de errado. Eu ficava lá, sentada no escuro. A única luz que entrava vinha de uma pequena janela que eu não conseguia alcançar. Quando eu tinha 6 ou 8 anos, não entendi o que estava acontecendo. A única coisa que eu tinha quando estava lá era minha imaginação e um amigo imaginário. Eu costumava conversar com ele, mas meus pais diziam que eu também não podia fazer isso. Pois é. Quando eu fiquei mais velha, por volta dos 12 anos, não era mais mandada para o porão com a mesma frequência de quando era criança. Em vez disso, meus pais criaram um sistema de pontos. Se eu fizesse 3 coisas erradas, então eu seria mandada para o porão. Foi só então que comecei a ver realmente como meus pais conversavam entre si. Ou melhor, como eles não falavam um com o outro. Eles viviam apenas sentados em silêncio, nunca diziam uma palavra um para o outro. Mesmo que falassem, era minha mãe que gritava e papai a ignorava. Eles se tornaram mais rigorosos também. Eu não tinha permissão para ir a nenhum lugar depois da escola e não podia falar com garotos. Eu devia sentar no meu quarto depois da escola e ficar extremamente quieta. Eles não se importavam com a minha vida. Se eu tivesse notas adequadas, era o suficiente. Eu via como os outros adolescentes eram na escola. Eles conversavam e riam, e eu não podia porque eu tinha medo dos meus pais. Eles me proibiram de contar a qualquer um sobre nossa família, dizendo que os assuntos familiares deveriam permanecer na família. A única pessoa com quem eu conversava era um garoto chamado James. Eu tentava evitá-lo porque não tinha permissão para falar com garotos, mas ele era persistente. Ele também vinha de uma família problemática, então nós tínhamos algo em comum para conversar. Ele me dizia como a vida dele era horrível em casa e comecei a entender que a minha não era melhor. O que era mais louco era que eu nunca entendi que isso era ruim. Quando eu tinha 13 anos, meus pais me trancaram novamente e percebi que já estava alto o suficiente para conseguir abrir a janela. Por causa do James, eu queria mudar alguma coisa e essa era a minha pequena chance de fazer isso. Eu me esgueirei para fora da janela e apenas dei a volta no quarteirão. Eu estava tão feliz por ter encontrado uma maneira de evitar ficar sentada no porão escuro. Foi o melhor momento da minha vida naquela época. Eu estava de volta na hora em que meu castigo deveria terminar e ninguém notou nada. Então comecei a fazer isso regularmente. Às vezes o James vinha e andávamos juntos por 1 hora. Seus pais não se importavam onde ele estava. Isso continuou por 1 mês e então o James desapareceu. Eu acho que os pais dele se mudaram e eu não consegui falar com ele porque eu tinha acesso restrito às mídias sociais. Continuei fazendo isso sozinha, mas um dia meus pais me pegaram. Tentei ser discreta na volta e vi meu pai parado no meio do porão, no escuro. Eu estava com tanto medo e tentei falar alguma coisa, mas não saiu nada. Ele me levou para minha mãe e ambos me mandaram sair de casa. Eles disseram, se você quer viver como uma pessoa sem lar, vá e viva como uma desabrigada. Eu implorei para não me expulsarem, mas eles não ouviram uma palavra do que eu disse. Eu estava chorando, e isso era raro, porque eu não chorava muito. Eu estava muito acostumada com a minha vida do jeito que era. Mas o que aconteceu naquele dia foi um pouco demais para mim. Agora eu percebo que eles só queriam me assustar e não estavam realmente me mandando embora. Mas naquela época foi assustador, sim. Eu não sabia para onde ir, então fui direto para a escola. Era o único lugar diferente que eu conhecia, para ser honesta. Era noite, então eu estava tentando ser a mais discreta possível. A escola estava fechada à noite, claro, então tive que esperar a noite inteira lá. Eu me escondi atrás de um arbusto e tentei dormir, mas não funcionou. Eu estava muito preocupada e com medo. Acho que meus pais esperavam que eu não fosse para lugar algum e que só ficasse no jardim da frente de casa esperando que eles mudassem de ideia. Mas eu não tinha telefone, então eles não tinham como ligar. E eles provavelmente nem tentariam. Depois de uma noite longa e fria, o guarda da escola veio para abrir a escola. Ele notou que eu estava deitada nos arbustos e caminhou até mim com uma lanterna e perguntou com raiva, "O que você está fazendo aqui?" Eu disse, "Desculpe, por favor, eu não tenho mais para onde ir." Ele imediatamente me levou ao seu escritório, me deu chá e qualquer comida que conseguiu encontrar. Ele me observou beber o chá e comer, e depois perguntou o que aconteceu. Eu disse que não poderia lhe contar, mas ele falou que eu tinha que dizer.
Então eu contei que briguei com meus pais e eles me mandaram sair de casa. Ele não sabia o que dizer, mas continuou a falar comigo sobre diferentes tópicos, como a escola e meus amigos, apenas para me acalmar. Mas ficou claro pelas minhas respostas que eu não estava bem. Assim que o diretor chegou, o guarda me levou até ele, que continuou a me fazer perguntas. Como descobri mais tarde, meus pais agiam normalmente quando iam na escola e basicamente diziam que eu tinha uma dificuldade de aprendizado e que essa era a razão pela qual eu era tão quieta. Ele estava chocado ao ouvir a verdade. Em seguida, fui levada ao nosso conselheiro da escola e conversei com ele por horas. Eu estava muito hesitante em responder suas perguntas no começo, mas estava lentamente me abrindo e contando minha história pouco a pouco. Ele me pediu para ir para casa e agir como se tudo estivesse normal. Voltei para casa e meus pais agiram como se nada tivesse acontecido. Depois de alguns dias, pessoas do conselho tutelar vieram à minha casa e começaram a investigar. Meus pais ficaram loucos. Eles gritavam, tentando intimidar os assistentes sociais. Eu nunca tinha visto tanta raiva nos meus pais. Geralmente, eles eram apenas frios. Os assistentes sociais acabaram me levando para longe dos meus pais e o mesmo guarda da escola que me ajudou me levou para sua casa por alguns dias. Ele tinha uma esposa e 2 adolescentes que eram mais velhos que eu. Eles não eram ricos nem nada, mas eram legais. Eu me senti tão desconfortável, pois me permitiram falar e, bem, ser normal. Eu não conseguia confiar nele, porque ele não agia como meus pais. Ele, sua esposa e seus filhos eram tão bons para mim. Meus pais tentaram ir à escola e me levar embora, mas bem, os seguranças não deixavam. Eles tentaram desesperadamente que eu voltasse, mas não porque sentiram minha falta, e sim porque não queriam encarar as repercussões por anos abusando de mim. Depois de vários meses, talvez até quase um ano, fui adotada por essa família. Ainda me lembro de como estava com eles no tribunal e não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Eu me lembro de como todos nós fomos a uma pizzaria para comemorar. Eu estava tão feliz, mas também ao mesmo tempo não conseguia acreditar. Eu perguntei por que me acolheram. Eles sorriram e disseram, porque você é uma boa menina, Annie. E foi isso. Eu ainda tento encontrar James e espero que ele tenha tido a mesma sorte que eu. Mas agora estou feliz por estar cercada de boas pessoas o tempo todo. E assim que descobriram meus problemas, me ajudaram sem hesitar.